Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são sonhos astrais e sonhos sutis, e como o silêncio interno dissolve impulsos agressivos. E uma pessoa pergunta: como posso distinguir entre sonhos do nível astral e os sonhos nos quais os meus corpos sutis são levados a outros lugares? Os sonhos podem ser atividades do nosso cérebro, ou podem ser atividades do nosso corpo astral ou do nosso corpo mental, ou os sonhos podem ser uma atividade, uma exteriorização dos nossos desejos. E esses são os sonhos que a pessoa está chamando de sonhos astrais, parece. Mas nem todos os sonhos são assim. Nem todos os sonhos são atividades do nosso cérebro, dos nossos corpos ou do nosso desejo. Muitas vezes nós somos levados com os nossos corpos sutis, com os nossos corpos internos, ou com a nossa consciência, a participar de verdadeiros acontecimentos no plano astral ou no plano mental. Então, este é outro tipo de sonho. Então, nós estamos dentro de um acontecimento naqueles planos, mas este acontecimento não foi criado por nós. Isto não é um movimento dos nossos corpos. Como são esses sonhos que a gente normalmente tem, no qual muitas coisas da nossa vida se misturam. Quando é um sonho no qual nós somos levados a um acontecimento que não está sendo produzido por nós, então, em outras palavras, quando é um sonho real, então aí estes são muito nítidos, são muito reais, não são misturados com as nossas atividades diárias, não estão mesclados com os nossos traços de temperamento, mas são acontecimentos fora de nós e dos quais nós vamos participar de alguma maneira. Agora, como se faz para ver a diferença? Isto é um pouco difícil de dizer, porque a pessoa precisa passar por essas experiências, precisa sonhar, precisa estar dentro desses sonhos, para ir vendo a diferença entre uma coisa e outra. Ambas as coisas podem se passar no plano astral, como podem se passar no plano mental. Mas é diferente porque há uma diferença entre um sonho que nós produzimos com a nossa imaginação, com o nosso desejo, com o nosso mecanismo. Há uma diferença nisso do que você se encontrar dentro de um acontecimento no outro plano. Isto a pessoa percebe quando se trata de uma coisa ou de outra. Vocês devem conhecer pelas biografias de Padre Pio, que se desdobrava e que aparecia à distância em outros corpos, isso ele se desdobrava bem naturalmente. Vocês podem ver que Padre Pio nunca falou disto e nunca fez disto nenhuma coisa que nos interessasse. São as outras pessoas que dizem que ele se desdobrava, mas ele mesmo nunca disse isto. Então, vocês veem que estas coisas não são imprescindíveis, não são necessárias, e quando acontecem, deve ter uma razão de ser e que o indivíduo vai aprendendo a controlar ou a viver. E o indivíduo sabe, pelos resultados que isto produz nele, e ele sabe, percebe, por tudo no que se transforma a vida dele, se estas coisas estão corretas e são atuais, ou se são coisas que ele terá que combater, evitar e rejeitar. Isso fica dentro da compreensão do indivíduo. E uma outra pessoa pergunta
o que é que a maledicência produz. Porque ela encontrou maledicência mesmo em ambientes onde isto seria inadmissível. O que é que a maledicência gera? E como são atingidos aqueles que os maledicentes denigram ou tentam denigrir? Bem, a maledicência gera um veneno. E aquela fonte de veneno, que é o maledicente, acaba infeccionado. Infeccionado mentalmente, infeccionado astralmente, e se isto perdura, ou se a maledicência se torna um hábito, ele pode terminar com uma infecção até generalizada no corpo físico. A maledicência não pode nos atingir se nós não estamos no mesmo plano, se nós não estamos coligados no mesmo plano. Porque o fato de uma pessoa ser maledicente não quer dizer que o que ela emite venha se agregar a nós. O que ela emite fica no ar e ela é responsável por aquilo que fez. Mas se nós não estamos sintonizados com aquilo, maledicência não nos atinge, não nos penetra, não nos faz mal, a não ser que a gente seja fraco e se abale com isto. Mas se você permanece no seu plano, no seu nível, aquela maledicência toda, para você nada significa, porque não atinge. Isto é muito importante, porque há pessoas que ficam muito tocadas com a maledicência. Quando há maledicência sobre elas, elas ficam muito tocadas. E isto é uma forma de ficar envolvido com aquilo e de ficar então recebendo aquilo. Agora, quando se percebe maledicência no ar, ou quando se está diante da maledicência, o melhor é ficar orando. O melhor é orar, porque enquanto se ora, enquanto nós nos ocupamos da oração, pelo menos uma parte daquela maledicência vai sendo transmutada ou vai sendo dissolvida. Mas para trabalhar assim, não precisa que você participe da maledicência. Não precisa nem que você tenha contato com o maledicente. Basta que você se ponha a orar e aquela oração, aquela atividade vai ser conduzida, vai ser distribuída lá onde for mais necessária. Então, se a pessoa encontrou maledicência em lugares onde seria isso inadmissível, é porque ela tinha que passar por esta prova e ali, talvez, se ela pudesse ficar orando, fazendo este trabalho, ela iria ajudar que aquele lugar se limpasse. Uma pessoa diz que todas as vezes que ela procura fazer silêncio interno, irrompem dentro dela e dentro da mente muitos impulsos agressivos e obscuros. Quando nós sentimos reações nos nossos corpos, quando estamos fazendo algum exercício espiritual, seja oração ou outro, quando existem essas reações, a gente procura interromper o exercício, desarmar aquilo e fazer uma oração simples, fazer um pedido simples de ajuda ao eu interno. E depois, quando a calma e a harmonia se restabelece, então eventualmente se recomeça com a oração proposta. Mas sempre que o exercício produz reações, sempre que o exercício nos tira da tranquilidade e da harmonia, é porque aquele exercício não é para nós, ou porque não é o momento de nós fazermos aquele exercício. Todo trabalho espiritual que produz desarmonia, ou ele não é adequado para nós, ou não é o momento de nós estarmos fazendo aquilo. Quando isso tudo combina, o trabalho espiritual nos leva para uma maior clareza, para uma maior nitidez, para uma maior calma, um maior equilíbrio e uma maior correção no empregar as forças e no entregar as energias.
E essas coisas que emergem do subconsciente, muitas vezes pode ir sendo resolvido indiretamente. Não é necessário que a gente cuide destas coisas que vão emergindo do subconsciente. Nós podemos perceber que as coisas estão emergindo, que as coisas estão querendo se manifestar e que não são equilibradas. Então nós cuidamos de pensar no nosso ser interno, de pensar nas hierarquias espirituais, enfim, pensar em Deus. E lentamente, gradualmente, ou em certos casos até imediatamente, essas coisas do subconsciente são removidas ou são dissolvidas. Mas é melhor não lidar com elas diretamente. Nós sempre procuramos lidar com uma coisa positiva quando está acontecendo algo de negativo, porque aí o negativo vai sendo resolvido indiretamente. O mesmo é nas nossas relações com os outros. Quando a gente vê que as relações não são harmoniosas, nós procuramos um contato com o lado mais interno da pessoa. Nós procuramos elevar a nossa consciência para o nível mais alto. E aí, aquele relacionamento que não era muito equilibrado tende a se transformar ou tende a ficar neutralizado. Essas coisas nunca a gente enfrenta diretamente, porque muitas vezes há outras forças obscuras coligadas com isto. E a gente pode se enganar, achar que pode resolver uma coisa desta diretamente. Aparentemente pode, mas em volta daquilo tem uma série de outras que começam a se juntar, começam a se unir, e aí no meio do trabalho você vê que não pode, mas aí já é um pouco tarde. Então precisa resolver isto indiretamente, em princípio, a não ser que se tenha um sinal bem claro de que é para enfrentar aquilo de outra maneira. Então isso não quer dizer que a gente tema, nem que a gente fique receioso, nem que a gente se acovarde, não quer dizer nada disto. Isto são coisas muito simples, muito claras e muito objetivas. E na vida é sempre bom a gente dizer sim ou não. Então, ver as coisas claramente para ver que posição toma e não ficar oscilando com o pé em duas canoas. Agora, se não tivermos força para lidar, é melhor pedir ajuda e ficar no seu nível, esperando que essa ajuda se opere. Isto tudo é muito importante no campo da oração e no campo dos trabalhos espirituais que nós nos propomos a realizar. Então aqui se trata de nós abrirmos os trabalhos, isto é, nós ficarmos disponíveis e dispostos a fazermos o trabalho que nos propomos, depois de nós nos concentrarmos simplesmente e, quando estivermos já concentrados, iniciarmos a nossa oração espontânea, que pode ser uma súplica, pode ser um pedido, pode ser um ato devocional, um pensamento, um momento de silêncio. Tudo isso é oração. Coisa muito simples, a maneira de cada um. E aí depois reafirmar as próprias intenções, e cada um sabe quais são as próprias intenções neste caminho. Então reafirma as próprias aspirações e procura praticar o contato com as energias, com as forças que vêm ao encontro, para que essa aspiração tenha realidade. Depois nós vamos verificar que já estamos num outro estado, que estamos num outro ponto, ou que já nos acalmamos, ou que já ficamos mais equilibrados, ou que quando nos ocupamos com esse trabalho já tiramos a mente de outras coisas que estavam perturbando. Então, quando a gente percebe que já houve uma mudança, nós procuramos nos estabilizar neste novo estado. Procuramos nos manter ali, porque ali tem sempre uma energia que vai se desenvolvendo, que vai surgindo, que vai aumentando e que nos possibilita ir aprofundando
aquele estado de mais calma e de mais equilíbrio. Isto tudo não quer dizer que a gente fique numa calma e num equilíbrio perfeito, de imediato. A gente percebe que entra neste caminho, que está conseguindo isto aos poucos. Então vai procurando reafirmar aquilo, aprofundar, até que se chegue neste momento em que se sente que o trabalho concluiu, que já terminou o ciclo daquele esforço, daquele exercício. Então se faz uma oferta final, uma oração final para concluir aquilo. E aí tem esse presente que qualquer coisa que surja, fazer o sinal da cruz, para aquilo se dissolver, desaparecer, não continuar distraindo, não continuar nos tirando daquilo que é a realidade abstrata, real. Porque o real não tem forma, não tem som, não tem voz chamando. Não é? O real é um estado no qual nós estamos perfeitamente em nós. Estamos perfeitamente seguros em nós. Isto que é o real. Todo o resto são fantasias ou todo o resto são coisas que fazem parte do caminho dos sentidos. Seja os sentidos externos, seja os sentidos internos. Não quer dizer que quando se encontra um fenômeno ou uma manifestação de forças e de energias pelo caminho, não quer dizer que isto não possa estar nos dizendo alguma coisa. Isto pode estar sinalizando sim alguma coisa. E nós podemos estar até diante de símbolos, às vezes, símbolos mentais. Então, procurar ficar imparcial diante daquilo, bem simples diante daquilo, impessoal, porque se aquilo tiver um significado e se aquilo veio realmente para ajudar, embora seja uma forma, embora seja um fenômeno, pode ter vindo para ajudar. Então, se você fica impessoal, descontraído, despreocupado, você vai perceber o que aquilo está querendo dizer. E quando você percebe, compreende, você logo muda de ponto, então aquilo já não serve mais. Passou. Então, no final do trabalho, no final do exercício, tudo aquilo que foi acontecendo serviu para você mudar de ponto. Então, quando chega no final do exercício, na oração final, tudo o que se passou é só agradecer e dispensar. Não ficar carregando aquilo, sabe? Não ficar levando aquilo como recordação, como lembrança. Porque virão outros estados superiores, virão outras coisas mais amplas. Tudo que a gente está vivendo, por melhor que seja, está nos levando para outras coisas. Então não se trata realmente de carregar nada. Então você vive aquilo que está vivendo, o que está acontecendo, você toma conhecimento, agradece, se une com aquilo, se é o caso de se unir, mas um momento depois aquilo já passou, acabou, terminou. Imagine se nós fizéssemos assim na vida, o quanto mais adiante nós estaríamos. Quantas coisas não estariam presas, seguras no mesmo ponto, quantas pessoas não estariam escravizadas às situações, quantas coisas seriam mais rítmicas, quantas coisas seriam mais ágeis, e como a evolução poderia transcorrer com muito mais fluência e muito mais facilidade. E o que leva um ser em serviço a dirigir a sua energia para a realização de coisas materiais? Nós estamos a serviço no plano material e lidando com as coisas materiais a serviço, porque a matéria deve chegar a expressar o divino. O divino deve se expressar através da matéria também. Antes, nas épocas anteriores, se tentava e se expressava o divino relativamente na matéria através das artes. Então, alguns espíritos encarnavam e produziam arte, na qual era filtrada uma parte do espírito, era filtrada uma parte da energia espiritual. Então, através da arte, se fazia este trabalho de expressar o divino na matéria,
na matéria musical, na matéria pintura e assim por diante. Na matéria se procurava expressar o divino. Hoje, este trabalho é feito com a vida. Não é feito com a escultura, com a pintura, com a música. É feito com a vida isto. Então, aquilo que os artistas faziam com os materiais que eles trabalhavam, nós teremos que fazer com a nossa vida. Então, um grande artista criava um templo, como os templos gregos ou como uma catedral gótica. Então, um grande artista construía um grande templo, um templo destes. Ele queria, com este templo, expressar o templo interno, a casa do espírito, a casa da alma, segundo o grau do artista, segundo o grau de desenvolvimento do artista. Hoje, nós teríamos que expressar isto na vida cotidiana. Esse é o trabalho hoje. Existe uma necessidade da matéria, da vida, expressar esse divino, expressar essas qualidades superiores. E cada um de nós, que tem consciência disso, da própria função e da própria tarefa, vai, então, lidando com a vida e vivendo em função disto. E o que for preciso ali na vida, para que aquilo expresse uma coisa superior, uma coisa maior, a gente vai ajudar que aquilo aconteça. A gente vai contribuir para que aquilo aconteça. Então, quando nós procuramos viver harmoniosamente, quando procuramos viver ordenadamente, quando procuramos viver de uma forma correta, isto é em função do divino se expressar naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vivemos, naquilo que está sendo criado. A gente não procura uma vida perfeita para si e nem para os outros. Não se procura vida perfeita para nada deste mundo. Você procura ter uma vida perfeita para que o espírito, para que o divino possa se expressar através da vida, para que ele possa se manifestar, porque é o divino que cria, não somos nós e nem a nossa vida. É o divino que cria, é o divino que deve penetrar ali e criar. Então, por isso que a gente cuida de aperfeiçoar a vida, para que o divino possa ir se expressando ali. Isto é um trabalho árduo, é um trabalho duro, é um trabalho muito diversificado, isto não é igual para todos, não? Mas cada um, em cada ato, em cada pensamento, em cada sentimento, enfim, em cada ação, deve estar fazendo aquilo sempre em função de algo melhorar, de algo se libertar, de algo se mover do ponto em que está e entrar em outro ponto. E não pela beleza em si, pelas essas coisas em si, porque isto é muito relativo, mas é o divino que deve se expressar. Então é por isso que você procura uma manifestação sempre melhor, procura um trabalho sempre mais aperfeiçoado. Agora, claro que ela não vai conseguir ter uma continuidade nisso, ter uma percepção disto concreta. Vai fazer isto em alguns momentos, mas depois esquece, se distrai e vai vivendo a própria vida em função das próprias coisas. Mas à medida que o ser vai evoluindo, à medida que a mônada, que a alma vão crescendo, aí o divino vai se expressando, vai surgindo cada vez mais aqui. E para isto que a humanidade que está na Terra. A humanidade está aqui para isto. Consciência criativa é a nossa parte criativa. Isto é um raio, é uma energia de raio. Então é uma energia de raio que está muito em nós todos, que faz parte da nossa alma. Esta energia criativa faz parte da nossa alma. Isto é um raio cósmico. Então todos nós somos criativos. E esta nossa parte criativa é esta que vai na direção da consciência única e começa a solicitar coisas de lá. E começa a ficar disponível para coisas da consciência única. É a nossa parte criativa que faz isto. Então você, como ser criativo, você se volta para a consciência única e é através dessa sua criatividade que ela penetra.
E aí começa a desenvolver em você as coisas. E como a consciência resolve qualquer coisa, se introduziu ali em você e resolveu. Não há o que a consciência não possa resolver. Existe a consciência em todos os planos. Então, no plano mental, existe a consciência mental. Se você se restringe ao seu corpo mental, você fica cristalizado ao seu corpo mental. Então, dentro do plano mental, você pode entrar em contato com todo o plano mental e aí ampliar a sua consciência mental. Em cada plano acontece isto. É bom que você amplie a consciência em todos os planos. Assim como você está disponível, receptivo para alargar a sua consciência mental, a mesma disposição deve haver no plano astral, deve haver no plano etérico físico e nos planos superiores, para haver uma ampliação geral, um trabalho unificado. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. Somos aguas subterráneas emergiendo.